Olá, vamos continuar falando um pouquinho sobre a galeria fonte. Vamos abrir o Word novamente. Espero que você tenha feito uma pausa entre esta aula e a anterior para praticar um pouco dos conceitos que vimos anteriormente. Lembre-se de utilizar a função range. Vou colocar aqui 10 parágrafos com 3 frases cada um, e assim você vai conseguir praticar todo o conceito que estamos abordando nessas aulas. Um item interessante, que deixei para depois, foi explicamos todos os botões aqui da galeria fonte. Mas existem alguns itens adicionais que podem ser obtidos clicando neste botão, que é o do assistente de fonte. Um item que eu pulei propositalmente foi este oculto. Todas em maiúsculas é fácil, porque o texto selecionado vai ser escrito com todas as letras em maiúsculas, como fizemos com aquele botão maiúsculo e minúsculo aqui da galeria. Mas o item oculto, ele serve para que você possa ocultar alguns textos de observação do seu documento. Por exemplo, este parágrafo será oculto, pois contém informações importantes sobre a redação do texto. Por exemplo, você está fazendo um contrato e gostaria de colocar alguma observação no próprio documento de forma que o usuário não veja. Você pode selecionar esse parágrafo inteiro, vir até aqui a configuração de fonte e em seguida clicar em oculto. O que vai acontecer quando pressionar o OK é que esse parágrafo simplesmente vai desaparecer. Na hora de imprimir, esse comentário, esse texto oculto, não vai ser exibido. Para o seu usuário, quando receber o texto, não vai verificar, não vai ver absolutamente nada. Mas, tome cuidado, é claro, se ele conhece um pouquinho do Word e quiser procurar textos ocultos, ele vai conseguir fazer isso também mudando uma propriedade do próprio Word. Que propriedade é essa? Se nós viermos aqui no botão Backstage e entrarmos na opção, nas opções do Word, existe um grupo chamado Exibir. Esse grupo controla a maneira com que o seu documento é exibido na tela. Sempre que você quiser exibir os textos ocultos, você vai ser obrigado a vir até aqui, clicar nesse campo texto oculto e pressionar o botão OK para que o texto que estava oculto seja exibido. Ele aparece com esse pontilhado bem fraquinho aqui no seu documento. Quando um usuário configura para que todos os textos ocultos apareçam, não importa, você vai ver esse texto oculto aqui. E na hora de imprimir? Se você tiver um texto oculto e programar o seu documento para imprimir, você vai ver que ele não será impresso, ele não aparece aqui no documento. Mas também eu acredito que nós conseguimos aqui, através das opções, no exibir, você pode definir aqui para imprimir os textos ocultos também. Se por padrão você quer exibir todos os controles de parágrafo, independente se o modo exibir e ocultar tudo está disponível, você pode vir até aqui e escolher falando, não, olha, me mostre todos esses caracteres que eu estou assinalando. Eu posso colocar aqui texto oculto, eu posso mostrar marcas de formatação, eu posso colocar espaços. Esses itens eles são os mesmos que vimos anteriormente quando ativamos esse botão chamado de exibir e ocultar ou o botão mostrar tudo. Você escolhe, se você quiser proteger parte do texto, oculte esse texto e você só vai conseguir vê-lo se entrar nas opções do Word e, através do comando exibir, marcar esse texto para ser exibido. De outra forma, quando você pressionar OK, o seu documento oculto não será exibido para o seu usuário. Outro item muito interessante que você pode alterar com relação ao seu Word quando você estiver trabalhando com ele. Você, se é como eu, usuário antigo do Word, gostava muito da fonte Times New Roman como uma fonte de edição de texto. Se você selecionar todo o seu documento pressionando Ctrl T, vier até a caixa de seleção de fonte e procurar a fonte Times New Roman, você vai localizá-la aqui na sua lista. Se você quiser formatar o seu documento, basta clicar sobre ela e todo o seu texto vai ser formatado como Times New Roman. Só que se você fechar esse documento e abrir outro na sequência, quando pressionarmos o Ctrl A, por exemplo, a fonte Calibre é a fonte padrão. Você pode alterar também as características padrão da fonte do seu sistema, do seu aplicativo do Word. Toda vez que você abrir o Word, você pode falar para ele, olha Word, eu quero que dessa vez você me abra a fonte tal. Eu não quero mais a fonte Calibre, eu quero que a fonte Times New Roman volte a ser a minha fonte padrão. Isso é possível através do formatar do assistente de formatação também. Digamos que eu estou com esse documento aberto, eu vou aplicar aqui a formatação a ele, eu vou entrar no assistente e vou dizer que eu quero a fonte Times New Roman, tamanho normal, tipo 11. Eu não quero oculto, cuidado, tá? Eu quero texto tudo normal.
Existe aqui embaixo um botão chamado Definir como padrão. Quando clicamos sobre Definir como padrão, o Word pergunta: Alessandro, o que você quer deixar como padrão? Somente este documento ou todos os documentos baseados no modelo normal.dot? Esse arquivo normal.dotm é a carta em branco ou a página em branco que aparece quando o seu Word é aberto. Tudo aquilo que você faz em um documento novo está sendo feito primeiro nessa matriz chamada normal.dotm e depois é salva no documento no padrão docx. Para que você possa alterar a fonte para todos os documentos independente daqueles que você crie, você tem que marcar todos os documentos baseados no modelo normal.dot. Quando pressionar um OK, você vai ver que o documento atual foi formatado e a grande vantagem é quando abrirmos um novo documento, você vai ver que a fonte Times New Roman aqui agora é o padrão. Mesmo que você feche o Word, veja só, vou fechar o Word, não vou salvar as alterações do documento. Ao abrir o meu documento do Word novamente, você vai ver que ao abrir um documento novo, a fonte padrão é a Times New Roman. Se você, por exemplo, é um advogado, se escreve sempre textos no tamanho 12, por que deixar o tamanho 11 padrão? Você pode vir até aqui, configurar o tamanho de fonte para 12 e falar para o Word que você quer definir essa fonte como padrão. Eu quero todos os documentos, vou pressionar o botão OK. Se fecharmos o Word e abrirmos um documento novo novamente, você vai ver que o novo documento ele tem o tamanho Times New Roman, tamanho 12. Essas características são importantes para que você evite ter que ficar formatando o seu documento sempre que abre uma nova página. Esse arquivo que você está vendo aqui no final, esta página em branco, é uma página que foi lida através do arquivo normal.dot. O Word olha para esse padrão e fala: eu tenho aqui um arquivo de modelo, e esse arquivo de modelo é este. E essa alteração que nós fizemos na fonte, no tamanho, se reflete para esse arquivo padrão do Word. Alterando o arquivo padrão, automaticamente estamos alterando todos os documentos que estão na sequência. Entendeu o processo? Se entrarmos então aqui no assistente, ou pressionarmos o Ctrl D, você vai conseguir definir padrão. Há um item interessante aqui chamado efeitos de texto. Vamos fechar aqui essa janela, deixe-me escrever alguma coisa aqui, vou colocar aqui meu nome. Vou selecionar meu primeiro nome e vou acionar aqui o assistente de fonte. Clicando sobre efeitos de texto, você tem aqui os efeitos de preenchimento. Eu posso preencher uma cor sólida. Eu posso definir que aquela minha fonte ela é transparente. Veja só, eu vou dar aqui uma transparência de 75%. Eu vou digitar 75, que é mais fácil. E vou dar um OK. Quando eu pressionar novamente OK, você vai ver que essa fonte ela está 75% transparente em relação a essa. Isso é útil quando você tiver uma imagem de fundo e quiser fazer textos sobrepostos a ela. Vou clicar novamente na fonte, vou entrar aqui na galeria e nós temos aqui também nos efeitos de fonte, efeitos de contorno. Você pode deixar o contorno como uma linha sólida, como uma linha gradiente, escolhendo as cores que vão fazer o gradiente. Você pode definir quais são as cores que você quer de gradiente. Linha sólida, você pode escolher a cor, vamos escolher aqui uma cor verde. Transparência, largura da linha, tipo de composição. Todos esses itens você pode alterar na formatação da sua fonte. Acabou aquele momento em que você tinha uma fonte padrão. Veja só, eu deixei aqui um efeito praticamente enevoado. Vou aumentar um pouquinho a fonte. Parece até que eu estou sem óculos e não estou enxergando direito a fonte. Mas é porque eu apliquei esse efeito aqui no fundo. O Word, além de ser uma ferramenta excelente para edição de textos, permite a você também criar artes para a sua fonte, para o seu trabalho, deixando o trabalho esteticamente muito mais bonito. Vamos falar um pouquinho mais. Há um detalhe importante com relação ao Word. Quando você está no final de um texto e pressiona o Enter, a formatação desse texto é transferida para o parágrafo de baixo. Se eu escrever aqui no parágrafo de baixo, você vai ver que essa formatação está ok também. O que eu precisaria fazer para voltar ao normal era inserir uma linha em branco, selecionar essa linha e escolher o comando apagar formatação. Com isso, o tamanho padrão e a formatação padrão é exibida e eu posso escrever tranquilamente aqui no meu documento sem que ele seja alterado. Outro detalhe muito importante, vamos lá, Alessandro Trovato Cândido, esse é o meu nome. Eu vou colocar aqui curso de Word. Há itens muito interessantes também com relação às fontes que são chamadas de espaçamento. Quando você precisa centralizar um texto numa folha, deixa eu ajustar aqui o zoom da minha página.
Digamos que você tem um contrato. Eu quero escrever então aqui contrato. Deixe-me formatar isso aqui com um padrão de negrito, na cor vermelha. E vamos formatar isso negrito, aumentar a fonte. Se você tem um contrato e quer centralizar esse texto aqui na folha, ou quer fazer com que essa palavra ocupe mais espaço, você não deve clicar entre as letras e pressionar a barrinha de espaço para dar esse espaçamento. Quando nós enchemos aqui uma palavra de barras de espaço entre as letras, nós estamos descaracterizando a palavra. Para o Word, esse conjunto de letras com espaçamento aqui não significa contrato. Significa que aqui tem a letra C, aqui tem um monte de barrinha de espaço, aqui tem a letra O, tudo separado. Se você quiser fazer o espaçamento correto, há duas formas. Nós podemos expandir o texto ou contraí-lo. No assistente de fonte, como isso é um recurso de fonte, nós devemos entrar no assistente de fonte, clicar em avançado e vemos aqui um item chamado de espaçamento. Espaçamento normal é esse que utilizamos para escrever as nossas cartas. Quando você quiser fazer a expansão, clique em expandido e você pode aumentar o espaçamento em pontos. Note que na área de zoom ele vai mostrando para você como está ficando. Se eu colocar um espaçamento de 4 pontos e pressionar o botão OK, você vai ver que as letras foram afastadas e o Word continua reconhecendo essa palavra como contrato porque não tem espaços entre as letras. 4 é muito pouco, então eu vou voltar lá e vou aumentar isto aqui para 12 pontos e vou dar um OK. Note como já ficou melhor. Se eu quiser que ele ocupe mais espaço ainda, eu vou voltar aqui e quero que ele faça isso com 30 pontos. Praticamente eu já estou ocupando a linha toda. Eu poderia centralizar esse texto e fazer com que esse texto fosse o destaque para o meu contrato. Cuidado, também se eu afastar demais, não vou conseguir entender o que está escrito. Eu vou selecionar e eu posso diminuir essa expansão, por exemplo, para 15 pontos e ficar com um bom afastamento. Outro item bem interessante é com relação ao espaçamento dos parágrafos. Vamos colocar aqui um range de 10,7. Já aconteceu com você isto aqui? Textos ficarem... Vamos apagar 3 linhas aqui. Quando você está escrevendo, basicamente uma parte do seu texto fica numa página órfã. E você poderia, economizar espaço no seu texto, fazendo com que todo esse texto cabesse em menos páginas. Uma boa forma de fazer isso é selecionar o seu texto e, após a seleção, você pode falar para o Word: Word, eu quero juntar mais os caracteres. Esse espaçamento é chamado de condensado. Um ponto é muita coisa. Você vai ver aqui no final que parecem que as letras já estão até sobrepostas uma sobre a outra. Comece com um espaçamento aqui de aproximadamente 0,2 pontos. Quando pressionarmos o OK, você vai ver que quase não se nota diferença nenhuma no texto. E você viu que daqui até o início da outra página havia um texto. Eu ganhei praticamente aqui alguns centímetros de informação. O meu texto foi melhor compactado e eu consigo continuar lendo ele de forma confortável sem me preocupar com a estética. Se você pegar aqui um texto, se nós pegarmos esse texto aqui e formatarmos ele do tipo normal, sem ser condensado, olha a diferença. Você praticamente não nota a diferença de espaçamento entre as letras desse parágrafo aqui de cima para esse aqui de baixo. Então, esta sutil diferença faz com que você economize páginas, principalmente em relatórios muito grandes. Um ponto ideal que você pode trabalhar com essa condensação é, quando selecionamos o texto, podemos condensar com 0,4 pontos. Eu acho que esse é um limite aceitável para a compactação. A posição normal ela pode ser elevado ou rebaixado, que é o mesmo que o sobrescrito e o subscrito. É aqui que nós configuramos medidas personalizadas para o sobrescrito e o subscrito. Kern é um recurso específico para quem trabalha com gráfica, com proporção. Eu particularmente não utilizo isso, nunca utilizei. E há também esses recursos aqui chamados de OneType. Eu particularmente não conheço, pois eu nunca utilizei esses recursos. De qualquer forma, você pode experimentar fazendo todas essas alterações e esses espaçamentos, e eu aconselho que você faça isso com bastante calma, bastante paciência, porque parte dessas informações são exigidas nas provas de certificação. Não é aquilo que nós utilizamos no dia a dia que é exigido para que você tire o certificado de especialista ou expert dentro de um aplicativo. Eles vão pedir realmente esses detalhes que fazem com que a ferramenta seja mais produtiva. Então agora é a sua vez. Abra um documento novo do Word,
Escreva algumas palavras e eu gostaria que você praticasse, além do uso de todas essas funções aqui da galeria fonte, praticasse também aos efeitos adicionais que estão aqui, como oculto, todas as maiúsculas, e também o avançado. Tudo aquilo que você configura pode ser retornado, pode voltar para trás se você selecionar todo o seu texto e lembre-se, limpando a formatação, tudo volta ao normal. Não vou fechar aqui sem salvar o documento. Por enquanto, como esse curso ele é um curso de edição de texto, estou ensinando para você os recursos, o ideal é que você pratique para aprendê-los. Gostou da aula? Espero que sim. Na próxima aula vamos ver então outros recursos do Word. Até lá!